Fraude eleitoral na Venezuela, veja as evidências e também as mídias que cravam que isso foi o que aconteceu por lá. E falando em cravar, a Selic pode ser amanhã, mas especialistas já cravam que o Copom manteu 10,5%. Falando em Selic, as ações que pagaram mais dividendos que a própria nos últimos anos. Contas públicas têm déficit recorde no primeiro semestre. E o que você pode ganhar com isso? Acredite, eu ainda não liguei o modo Miriam Leitão. Furtos no varejo atingem o maior nível desde 2019, é o que você vai ver hoje no Jornal do Investidor. Boa noite. A gente começa falando da eleição presidencial na Venezuela, se é que a gente pode chamar aquilo de eleição, né? Isso porque a situação foi bem tensa por lá e cheia de polêmica. Nicolás Maduro, o atual ditador, estava concorrendo por um terceiro mandato de pura democracia, enfrentando o diplomata Edmundo González Urrutia, o principal candidato da oposição. A oposição, que é liderada por González, estava confiante na vitória, mas o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo próprio governo, anunciou que foi Maduro quem venceu com uma pequenininha margem. Esse resultado aí foi imediatamente contestado pelos opositores, que dizem ter como comprovar a fraude eleitoral que aconteceu por aquelas bandas. Opositores divulgam atas de 73% das urnas com uma vantagem absurda do mundinho contra o Maduro. E até o mais improvável aconteceu, olha aí a Folha de São Paulo chamando o processo eleitoral de fraude e dizendo que isso não pode ficar impune. Por que será que só agora descobriram que tem um ditador do lado de lá, hein? Acho que o amor acabou depois que ele contestou as urnas, né? Acho que foi isso. Na verdade, diversos líderes internacionais também não engoliram essa história direito aí, essa conversa, incluindo países com governo de esquerda como Chile e Colômbia. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, e vários países não reconheceram a vitória de Maduro, alegando falta de transparência e possíveis fraudes eleitorais. A OEA convocou até uma reunião extraordinária para discutir a situação. A Venezuela tem passado por uma crise econômica e política séria nos últimos anos, com alta inflação, escassez de produtos e também uma forte repressão contra os opositores. Durante o processo eleitoral, vários candidatos da oposição foram barrados, incluindo a líder Maria Corina Machado, o que aumentou ainda mais as suspeitas de manipulação. E mesmo com o governo de Maduro declarando vitória, González e seus apoiadores também se proclamam vencedores, dizendo que a maioria dos venezuelanos queria sim a mudança. E a tensão no país é alta, a comunidade internacional está de olho bem grande ali para ver como é que essa disputa vai se desenrolar. Pelo menos 7 pessoas morreram durante os protestos no país, mais de 700 pessoas estão presas e tem relato até de sequestro de um líder da oposição. É mole? Cá por essas bandas, o Lula ainda não quis dar o veredito ao companheiro Maduro, que foi recebido com honras por aqui lá em 2023. Você lembra? Até porque o tio Sam tá de olho no Brasil para saber oficialmente o que a gente acha desse tanto de democracia aí que Caracas está demonstrando para com o mundo. Mas o PT, esse sim, não perdeu tempo, ele já se adiantou e cravou que o companheiro Maduro está reeleito. E claro que o PT também colocou na conta das sanções internacionais todo o infortúnio que só o socialismo é capaz de colocar nas costas da população, mesmo que isso não seja verdade coisíssima nenhuma. Então ficamos na expectativa para ver o que vai acontecer, porque a oposição promete continuar lutando pelo reconhecimento dos seus votos, enquanto Maduro não quer largar o osso, né? Segue tentando manter a sua posição. A situação está longe de ser resolvida e novos desdobramentos devem surgir em breve. E você, o que você acha que vai ser o final dessa história, hein? E a situação dos furtos no varejo aqui do Brasil está complicada. Os números mais recentes mostram que os furtos em lojas atingiram o maior nível desde 2019. Essa informação veio de uma pesquisa da ABRAP, a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, com a KPMG. Veja que a evolução, ou melhor, a involução ano a ano das perdas no varejo. Olha aí os golpes mais comuns, como deixar a mercadoria e passar o carrinho sem bipar elas, fazer um acordo com a pessoa do caixa para ela dar uma aliviada ali na hora de bipar, ou colocar um produto dentro do outro, ou quem sabe dentro do carrinho ou de uma blusa. Brasileiro é mestre nessas coisas, fala a verdade.
Mas tem também os esquemas onde os funcionários são aqueles que dão um tomé na mercadoria. Olha aí na tela os golpes mais comuns também. E falando só de furtos, eles representaram um pouco mais de 11 bilhões de reais em perdas. Pra você ter uma ideia desse número, é mais da metade do valor faturado pelo GPA, o dono do Pão de Açúcar, no ano passado, que foi 20,6 bilhões, né? E equivale também a quase toda a venda bruta da Renner em 2023. Na sua opinião, o que justifica esses números aí de roubos? Ou melhor, né? Justificar não tem nada que justifica. O que explica ou tenta explicar esses números? Quero ouvir a sua opinião nos comentários. O resultado da Selic vem só amanhã, mas ela deve sim ficar parada em 10,5% ao ano. Pelo menos é o chute dos especialistas ouvidos pela CNN. Isso porque a inflação no Brasil está acima do centro da meta, que é 3%. Em 2024 agora, né, definida pelo Banco Central. Nos últimos 12 meses a gente tem 4,23% de inflação no Brasil, sendo que o teto da nossa meta é pertinho, é 4,5%, portanto estamos ali na beirola para romper o teto. Quem vai no supermercado todo mês é capaz de afirmar de pé junto que esses 4,5% aí são uma fichinha e que o preço no caixa tem aumentado muito mais do que isso. Se você percebeu isso, escreve também nos comentários. Porque no Boletim Focus de segunda-feira, o consenso mostra que o mercado espera até uma melhora para o fim do ano da inflação, né? Com 4,1% para 2024. Mas veja que esse número tem subido aos poucos, né? Essa percepção do aumento da inflação. Repara também que a Selic esperada é exatamente a mesma que a gente tem hoje, até o final do ano, né? 10,5% exatamente. E o chute no quesito dólar é R$ 5,30, valor esse consideravelmente menor e otimista por parte dos economistas, já que a cotação atual ela está na casa dos 5,60, como você pode ver na tela. E saudades para quem nasceu nos anos 80, onde 5,60 significava apenas um horário maluco. Outro ponto que conta muito para a gente não conseguir baixar os juros é a parte fiscal, ou seja, o Brasil fazer o dever de casa e gastar menos do que arrecada. No primeiro semestre de 2024, o governo teve um déficit de 43,4 bilhões de reais. Isso quer dizer que ele gastou muito mais do que arrecadou. A dívida pública também subiu e agora representa quase 78% do PIB do país. Esse foi o maior rombo para os primeiros 6 meses de um ano desde 2020, que foi o ano da pandemia, lembro você. Esse aumento no déficit e também na dívida é preocupante porque pode afetar a confiança dos investidores e a capacidade do governo continuar financiando projetos importantes. Se a dívida continuar crescendo, o Brasil pode enfrentar dificuldades ainda maiores no futuro. Mas e você acredita que o Brasil tem a menor chance de dar certo? E enquanto quem é endividado chora no banho, quem tem dinheiro para investir em tempos de incertezas está felizão da vida. Os títulos públicos atrelados à inflação, os tesouros IPCA, estão chamando a atenção porque eles têm oferecido um retorno muito interessante, principalmente por causa do risco fiscal que o Brasil enfrenta. Com a dívida pública subindo e a incerteza econômica idem, esses títulos aí viraram uma opção bem interessante e segura para quem quer proteger o dinheiro da inflação. O IPCA mais 6, por exemplo, está pagando bem mais que outros investimentos de renda fixa, justamente por causa do prêmio de risco fiscal. Esse prêmio é basicamente um extra que o governo paga para compensar os riscos associados à dívida pública alta e também à instabilidade econômica. Para quem não está por dentro, os títulos Tesouro e IPCA mais garantem que você vai receber a inflação do período mais um juro fixo. Então, se a inflação disparar, o seu investimento está protegido e ainda rende um pouquinho mais, no caso, um pouquitão mais. Mas você precisa comprar com aquele seu dinheiro que você só vai precisar na data de vencimento do título, beleza? Porque caso contrário, você pode ter surpresas desagradáveis se você precisar vender antes do prazo. Você quer ver um exemplo? Olha aí o título com vencimento em 2029, como ele vem aumentando as taxas oferecidas desde o começo do ano. Imagina o que teria acontecido com o seu título se você tivesse comprado em janeiro, pagando 5,5% ao ano. Em julho, a taxa do mercado ronda os 6,45%. Você concorda que se você for vender hoje esse seu título, ele vale menos e, portanto, você levaria uma lapada? Mas levando para 2029 não teria surpresa, você vai receber IPCA mais 5,5%, que é exatamente o que você contratou e, inclusive, é uma bela de uma taxa.
Então, se você está pensando em investir, vale sim a pena dar uma olhada nesses títulos aí do Tesouro Direto e nem precisa escutar a mim, ouça apenas uma das mentes mais brilhantes do mercado financeiro, o Luiz Stuhlberger, que é gestor da Verde Asset. O homem afirmou que está de olho bem grande nos títulos Tesouro e IPCA+, para aproveitar o juro real insano, dizendo se tratar de uma oportunidade imensa. Ainda nas palavras dele, qualquer conta de matemática elementar diz o seguinte: se o Brasil tiver até 2060 um juro desse tamanho, o país quebra no caminho. Não dá para chegar lá com um juro desse, é uma oportunidade imensa, disse o Stuhlberger durante o evento. O que você acha, hein? E falando em se dar bem nos investimentos, olha aí essa notícia: as ações que pagam dividendos que conseguiram superar a Selic nos últimos anos. Isso é interessante porque mesmo com uma taxa básica de juros alta, essas empresas conseguiram entregar um retorno maior para os acionistas. Isso mostra a força das boas pagadoras de dividendos, que continuam sendo uma ótima opção para quem está na fase de viver de renda. Essas empresas geralmente têm lucros consistentes e também uma boa política de distribuição de dividendos. Além de proporcionar um fluxo de renda, elas também oferecem um certo nível de segurança, já que elas costumam ser mais estáveis. E é por isso que muitos investidores preferem essas ações, especialmente em tempos de incerteza econômica. Então vamos às ações que pagaram dividendos acima da Selic nos últimos 3 anos, no levantamento do Einar Ribeiro. Em primeiro lugar, as ações da Petrobras, Petri 4 e Petri 3, tiveram os maiores dividendos pagos nos últimos 3 anos. Logo em seguida, a gente tem aqui Gerdau Metalúrgica e Bradespar fechando o pódio em alusão a esses momentos de Olimpíada que a gente está vivendo. Dá uma olhada aqui na tela as outras empresas e me diga nos comentários se você investe em alguma dessas empresas. E o que você acha, se elas vão continuar pagando dividendos, sendo campeões nesse quesito aí, vacas leiteiras daqui para frente? Ou seja, você acha que o futuro vai repetir o passado ou não? Comenta bastante aqui embaixo para ajudar o nosso trabalho e, claro, manda para aquele seu amigo que gosta de ficar bem informado e ganhar dinheiro também. Valeu, tudo de bom, tchau!